Hoje tem Del Valle e Flamengo, primeiro jogo no Equador. Na próxima terça-feira, aqui no Maracanã, a gente vai ter a decisão. E já que a gente está no clima do carnaval, se liga só, teve um camarada que foi desfilar nos bloquinhos, fantasiado de sogra do Vitor Pereira. Teve. Foi, né? Teve o negócio da Shakira também. Geleia da Shakira. Geleia Tava da disputando Shakira. para ver quem era melhor, quem ganhava melhor. Olha o bigode. O povo brasileiro tem uma criatividade impressionante. Tá aí. Tá concorrendo, né, Vamp? Entre as principais Tava com fantasias. Como é, Bruno, lá da Shakira também? A Geleia da a Shakira. geleia da Shakira e a sogra do Vitor Pereira para ver quem era a melhor fantasia. Foi mesmo, não é verdade? E aí, Mauro César, tá aprovada essa fantasia? Excelente. Muito boa. Até porque essa história da sogra do Vitor Pereira tem que ser tratada assim, como na zoeira mesmo, né? Porque isso que o Bruno falou, né? Tem gente que não esquece a sogra. Eles não esquecem a sogra, não esquecem. Isso é uma mágoa, é uma dor, assim. Não é nem uma dor assim de uma paixão de carnaval, sabe? É um amor platônico, não correspondido, né? Mas dá engajamento pra caramba, sabe, Bruno? Por isso que o pessoal fica ali falando essas coisas e tal, né? Tem setorista do Corinthians que quando o Flamengo joga, para tudo. Se a Paulo Oliveira chamar para tomar um chopinho, o cara não vai. Ele vai, não, tem que ver o jogo do Flamengo que eu tenho que conectar no Twitter do Vitor Pereira. Os caras ficam lá. Pô, o jogo, eu tô sozinho, vou tomar um chopinho. Não, eu tenho o jogo do Flamengo, eu tenho que falar mal do Vitor Pereira. Isso me dá engajamento. Isso é um negócio muito claro, muito evidente, né? Mas não é só isso, não. Existe também, com relação ao Vitor Pereira, agora falando bem sério, uma perseguição de parte de influenciadores rubro-negros e parte da imprensa também do Rio de Janeiro, que é intolerante, que parece que nós estamos nos anos 70, que não entende processos de montagem de uma equipe, não quer entender. Tem gente que reclama quando bota o time reserva no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Empatou com o Bangu com o time reserva. Que se dane que empatou com o Bangu. O Flamengo está 4 pontos à frente do segundo colocado, já está classificado. Vai jogar os clássicos agora super assim, à vontade com relação à disputa. Lógico que se perder os clássicos vai ter uma repercussão ruim. O Botafogo sábado, aí dia 5, que é o outro domingo, é o Vasco, dia 8, uma quarta-feira, é o Fluminense. Mas, com relação à classificação, o Flamengo está tranquilo, está bem colocado. Então, assim, para que esse barulho todo? Mas também dá engajamento, porque tem a famosa Flamimimi, que é implacável com qualquer treinador. Eu até compartilhei agora, até se o Kaique quiser pegar no Twitter, um trabalho bem interessante que um rapaz fez aqui, um internauta. Ele fez um compilado de manifestações de torcedores do Flamengo em redes sociais no início do trabalho de Jorge Jesus. E é um festival de bobagens, assim. Vai ser demitido, isso não sabe nada, se ele fosse Manuel, nascesse Madureira, não seria valorizado, aquelas coisas, né? Estou falando do Jorge Jesus, o queridinho hoje da torcida do Flamengo, tudo, do pilhado, essa coisa toda. Então, assim, os caras batem porque isso dá audiência, isso dá retorno, isso gera clique, gera seguidor, se tiver canal no YouTube, gera inscritos. Então o cara fala o quê? Eu vou bater, só lembrar. O Jesus apanhou no começo, depois não tinha como bater o nome. Né? Olha que festival. Perdeu do Emelec do Bahia, né? É culpado, não vai ganhar nada esse ano, né? É fraco, tem que mandar a JJ embora no vestiário. É um festival, isso aí, exatamente. A derrota para o Emelec na Libertadores Bahia. E uma para o Bahia por 3-0. JJ Nutella. Aliás, essa expressão Nutella é uma coisa tão ridícula. Né? Pois é, mas tá lá. Deus. Você vê, isso tudo foi aí no começo do trabalho dele em 2019. E ele teve 20 dias só para treinar. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, então ele ganhou semanas ali em que ele podia trabalhar. Por exemplo, o próprio Renato Gaúcho não teve aquelas semanas, ele estava nas 3 competições, de fato. É uma diferença de tempo, de recuperação, de trabalho e tudo mais. Mas isso funciona. O JJ apanhou, aí ele saiu, entrou o Domenech, já no começo apanhava, a gente nem sabia qual era do cara, porque ele nunca tinha treinado ninguém, treinou um time dos Estados Unidos e foi auxiliar do Guardiola. Pô, vamos ver como é que esse cara trabalha. Depois de um tempo, eu mesmo concluí que ele não tinha condição. Como não teve também lá na Turquia, porque os times do Domenech, assim, eles são times suicidas. Ele monta times que atacam bem, mas é muito vulnerável. Então tomou de 5 do Del Valle, 4 do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro, não dá, pô. E ele achava normal, não é assim mesmo, não é assim mesmo. Vai treinar lá o Barcelona, toma de 4 de 5 e vê o que acontece, bonitão. Então não é assim. Você tem que ter um certo controle. Acontece, às vezes, uma goleada circunstancial. Essa da altitude, ele não conhecia, ele errou. Deveria ter ouvido as pessoas que já tinham experiência daquele tipo de partida, naquele tipo de local, né? Mas não, foram vários jogos assim, em que o time se expôs demais. Mas antes mesmo de você conhecer o perfil do Domenech e seus defeitos, já pancada no cara. Aí saiu o Domenech, aí entrou o Rogério. O Rogério foi campeão, ganhou 4 taças no Flamengo e apanhava, sem parar, até que derrubaram o Rogério. Ele ficou 1 mês e pouco sem jogadores convocados, jogador machucado, time todo remendado e toma pancada, até o cara cair. A diretoria,
que é também, evidentemente, a grande responsável, porque no banco técnico, o Flamengo está reclamando muito, vamos demitir, botar outro. Aí mandaram embora, aí contrataram o Renato. O Renato no início era lindo, maravilhoso. Depois, quando começou a mostrar suas deficiências, também apanhou. Foi embora. Quando foi embora, já ninguém queria mais. Aí sai o Renato, entra o Paulo Souza. Também a mesma coisa, no começo, nem sabia qual... ele colocou o fulano em outra posição. Esse negócio que o Bruno falou do jogo treino, aconteceu com o Arão. O Rogério Ceni fez um treino, o Flamengo ia jogar uma partida contra o Goiás. Aí ele treinou o Arão de zagueiro, porque o Rodrigo Caio estava machucado e ele pensou, poxa, eu preciso de um zagueiro com boa saída de bola. Gustavo Henrique e Léo Pereira não estavam nada bem. Não estavam bem, falou, eles não têm essa qualidade de passe, o Arão tem. Ele falou, vou tentar o Arão de zagueiro para ter um cara com uma saída de bola mais qualificada, porque o time dele começava a construir jogadas lá de trás, trocando passe. Foi quando ele puxou depois o Felipe Luiz para jogar quase como um terceiro zagueiro, para ter uma saída boa ali com qualidade. E do outro lado ele liberava mais o lateral direito, que era até o Isla naquela ocasião. Ele treinou e isso vazou. Alguém lá vazou para um repórter, o repórter publicou, olha, Rogério, você está treinando o Arão como zagueiro. Nossa senhora, tem que mandar embora. O cara está treinando. O cara não pode nem treinar um jogador na posição. Acabou que funcionou. O Arão foi colocado depois contra o Palmeiras na função. O Flamengo venceu esse jogo em Brasília. Agora ele está treinando o Pablo Maia de zagueiro. Pois é, aí seguiu. E o Flamengo foi campeão com o Arão jogando de zagueiro. Só não jogou ali nas últimas rodadas que ele se machucou. Mas fez várias partidas boas como zagueiro, inclusive. Acertou muito mais do que errou. Então, existe no clube um entorno que esses caras são implacáveis. Se não vencer todos os jogos, nunca está bom. E aí, por que esses caras se alimentam? Porque isso dá audiência, isso dá retorno para eles, é muito claro, e a diretoria permite. Se a diretoria falar, eu estou nem aí, porque esses caras estão falando, o técnico vai ser o Vanderlei Nogueira e ponto final. Nós vamos em frente aqui. O cara perde a força, vai bater uma vez, duas, três, vê que não adianta nada, o time pode reagir, se o trabalho for bom, pode reagir, mas o Flamengo está sempre vulnerável a isso. E isso é culpa do próprio clube, mas existem outros personagens no entorno aí. No caso do Vitor Pereira, esses personagens são parte da imprensa do Rio, muito conservadora, uma parte, que eu falo, estão nos anos 70, os influenciadores que se alimentam da crise para crescer, e crescem na crise, sim, e parte da mídia aqui de São Paulo. A torcida não, a torcida do Corinthians, como disse o Bruno, é normal, o torcedor pode ter a posição que ele quiser, ele não é Flamengo, quer que se dane, vai secar mesmo o Vitor Pereira, tudo, eu acho mais compreensível. Mas tem na mídia isso também, tem repórter aqui em São Paulo, jornalista aqui em São Paulo, que nunca deu notícia do Flamengo, agora tem notícia do Flamengo. Gente que nunca apurou nada do Flamengo, agora tem notícias ligadas ao Flamengo. Do nada, sabe, impressionante, assim, um fenômeno que aconteceu. Mas tudo passa pela responsabilidade da diretoria. Se a diretoria bancasse, não fizesse as coisas que fez aí, nesses caras todos que foram demitidos, esse tipo de situação não resultaria em nada. Mas eles fazem isso, então dão sempre margem. Ô Bruno Prado, você fala bastante isso aqui na programação esportiva da Jovem Pan, que às vezes tem influenciador em rede social que torce pela crise, pela derrota do time para ganhar mais engajamento, like, curtida, enfim, isso acontece bastante. Não só no Flamengo, mas é uma realidade também vivida pelo Flamengo. Em todos os clubes, né? Hoje é uma coisa, assim, nada contra as pessoas fazerem seu trabalho. Hoje a internet, o Mauro tem um canal no YouTube, o Pilhado tem, um monte de gente, não tem nenhum problema, né? O que eu digo, assim, é que tem hoje o influenciador torcedor do time, né? Isso tem muito, e ok, o cara fazer um trabalho falando só especificamente daquele time, nada contra, mas é uma realidade que tem muito cara que ganha muito mais audiência quando o time perde e aí faz um vídeo mais escandaloso, polêmico, com gritaria, que absurdo, ninguém presta, tem que mandar todo mundo embora, esse cara não pode jogar nesse time, esse também não serve, esse não serve, aí tem que tirar o técnico. Então, a internet, ela engaja muito e engaja muito pelo ódio. Ela, até mais do que por uma coisa boa, por uma informação, acho que. Com certeza, quem faz esse tipo de trabalho, não trabalho sobre um clube, mas quem usa esse tom mais sensacionalista, mais dramático, mais de catástrofe, tem muito mais audiência quando o time perde do que quando o time ganha. É muito melhor com uma derrota do que um título, né? Para quem trabalha nesse estilo mais catastrófico. Não estou falando para quem trabalha cobrindo um time. Cobrir um time, ok, nada, tudo certo, faz parte do trabalho jornalístico. Mas quem tem esse estilo mais de sensacionalismo, de desgraça, que tem que derrubar todo mundo, tem que ir todo mundo embora, claro que prefere que o time perca, porque tem mais audiência. Aí sim, aí o cara, bem ou mal, ele está fazendo o trabalho dele lá, tem a audiência dele, mas quem tem que segurar é a diretoria dos clubes. E as diretorias, não só do Flamengo, de todos,
são normalmente muito sensíveis e suscetíveis a esse tipo de pressão que vem de rede social, que vem do youtuber que grita, que vem da hashtag que está no Trend Topics do Twitter, de uma mesa redonda. Aí eu não estou, só para dizer, eu não estou colocando jornalista como acima do bem e do mal, não. O que eu falo aqui não tem que ser ouvido por dirigente, o que eu falo aqui é a minha opinião. O cara pode até achar, gostei desse comentário, não gostei, mas não tem que tomar decisão em cima do comentário que eu ou outro jornalista fez. Então, a diretoria do clube, teoricamente, tem que ser profissional, tem que ter gente capacitada, na teoria, para tomar decisões no futebol de acordo com um projeto que, teoricamente, deveria existir de futebol. O Del Valle, Vanderlei, é uma ótima equipe, surpreendeu vários brasileiros. A gente vai lembrar aqui da eliminação do Corinthians para o Del Valle na Copa Sul-Americana. Mais tarde, o Del Valle ganhou aquela competição. Em 2020, goleada em cima do Flamengo. Chegou também a acabar com o trabalho do Renato Portaluppi no Grêmio. Venceu agora a Sul-Americana em cima do São Paulo. Todo mundo dava o São Paulo como favorito. O Del Valle é um time bem organizado, é uma boa equipe, mas o quanto um possível desempenho ruim do Flamengo nessa decisão de Recopa pode pesar em uma avaliação do trabalho do Vitor Pereira, Vanderlei? Sempre tem peso, sem dúvida que tem peso, né? A gente já sabe disso. Quando o professor Vitor Pereira foi trabalhar no Flamengo, aí um dos tópicos importantes, puxa vida, ele deve ter observado que ele tinha vários títulos para disputar logo de cara, logo chegando lá. Isso é uma atração para quem é um técnico e vai dirigir um grande clube no Brasil, com um grande elenco, com uma torcida enorme no país. Isso atrai, ainda você vai participar de jogos importantes. Qualquer profissional, jogadores e o treinador que está chegando naquele instante. Mas ele deixou sempre claro, eu bato nessa tecla aqui, porque me parece importante, que o tempo era curto para preparar o time, para participar de todas essas decisões. Poderia ter dado certo e ele está disputando mais um título, levando mais uma taça. Até agora não deu. Eu acho que só tem que ter um pronunciamento, ou pelo menos um sinal muito claro da diretoria, que tipo de grau de tolerância terá com o professor Vitor Pereira. Outro dia a gente falou aqui, 6 meses? Não, a temporada toda. Acabou, fim de papo. Ele vai disputar, ganhou, ótimo. Não ganhou, vai continuar trabalhando para colocar a cara, efetivamente, a cara dele no time do Flamengo. É isso, eu acho que ele vai disputar. Se ganhar, é uma boa refrescada, é uma boa carga de oxigênio, diminui a cornetagem, sem dúvida. Se não ganhar, ele vai enfrentar a turbulência. Puxa vida, 3 disputas, não levou nenhuma. Ih, esse cara não treina nada. É só esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que ele precisa de tempo. Se é o técnico dos sonhos ou não, seja quem for o treinador, precisa de um tempo. É crueldade achar que com 2 meses o trabalho do cara é um lixo. Não é assim. Vale para ele, que é um técnico conhecido, e vale para os outros mais jovens, aqueles que estão dirigindo equipes pelo Brasil todo. Eu acho que é necessário um pouco de paciência com o trabalho do treinador. É isso. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, nós estamos aqui falando do Flamengo porque hoje tem, com transmissão e tudo, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pré-jogo a partir das 19h30, a bola rola às 21h30 para Del Valle e Flamengo, a narração do José Manuel de Barros, e depois tem um Canelada com toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Nós vamos debater bastante tudo o que acontecer nesse jogo, Flamengo e Del Valle, a Recopa Sul-Americana. Mas falando aqui dos técnicos do Flamengo, Vampeta, Vanderlei, Mauro, Bruno, a gente pega o período Jorge Jesus e depois o Flamengo teve Domenech, teve Rogério Ceni, Renato, Paulo Souza, Dorival Júnior e agora está com o Vitor Pereira, e o Vitor Pereira com 1 mês de trabalho já sendo pressionado. E aí é que tá, se a gente for fazer um recorte, eu acho que é um técnico por semestre, basicamente, nesse time do Flamengo. É muita pressão, é muita cobrança. Como disse o Mauro, parece que tem que vencer todos os jogos, não importa a competição, o campeonato, a circunstância, e isso acaba afetando o trabalho, porque quando você demite um técnico ou você não quer continuar com um técnico, você começa do zero.
E aí chega um outro treinador com outra filosofia, que vai conhecer o dia a dia do grupo, os jogadores, a função de cada um ali. E isso, é claro, que demanda tempo. O Vitor Pereira, Bruno Prado, falando do jogo de mais tarde e na próxima terça-feira tem o segundo jogo. O Flamengo também que tem uma sequência interessante pelo Campeonato Carioca, vai pegar Botafogo, Vasco, Fluminense, uma sequência de clássicos. O quanto que um possível desempenho ruim do Flamengo nesses jogos pode afetar a continuidade do Vitor Pereira no Flamengo, Bruno Prado? Sim, por esses fatores que foram ditos aqui, que foram debatidos aqui, pode ter uma pressão grande porque existe toda essa coisa, esse sensacionalismo e tem que tirar uma sede por mudança o tempo inteiro, que tem que trocar, que não presta, que tem que ganhar tudo, que não sei o quê, e uma diretoria que até agora não se mostrou convicta das suas decisões, ou pelo menos é uma diretoria que sempre que foi pressionada trocou de treinador. Não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas uma diretoria que teve 6 técnicos desde 2020, né, que o Jorge Jesus sai no meio de 2020, que da metade de 2020 para cá teve 6 técnicos, não é uma diretoria que você possa confiar que vá manter o treinador independente de qualquer pressão. Então, é uma coisa bem precipitada, uma coisa que não tem o menor sentido, é um começo de trabalho. Não dá para dizer que o trabalho do Vitor Pereira é bom ou ruim no Flamengo. Não tem trabalho, ele está começando agora. Mas uma realidade, principalmente nos últimos anos, assim, de uma intolerância, de uma pressa, de uma precipitação sempre muito grande. Mas não tem jeito, o treinador tem que fazer o trabalho dele. Se ele ficar preocupado o tempo inteiro, se eu perder, vou ter problema, ele não trabalha. Então ele tem que fazer o dele, independente de pressão, de cornetagem. E o Vitor Pereira está procurando um time, né? Tem uma coisa nesse Flamengo, nesse time, pegar o Flamengo desde 2019, que tem sempre um quarteto ali ofensivo, que os melhores momentos são quando os 4 conseguem jogar mais próximos. Aí os técnicos que têm uma ideia assim mais posicional, eles acabam tendo dificuldades no Flamengo, né? Quando tenta deixar um mais aberto num setor, normalmente isso não funciona. Assim, normalmente funciona quando os 4 se aproximam, mas para isso você precisa de alguns ajustes, que ainda esse ano o Vitor Pereira não conseguiu, até porque ele está começando um trabalho, né? Vamos ver, ele merece ter tempo como qualquer um, né? Ele está chegando agora, então ele tem que ter tempo para conhecer, montar, testar e tentar achar uma melhor formação. Mais tarde, Flamengo e Del Valle e Flamengo, antes, durante e depois, a melhor cobertura aqui na Jovem Pan. Já estamos voltando na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, para continuar falando desse Flamengo, do Vitor Pereira. Enquanto o Flamengo chega com derrotas na Supercopa do Brasil, também o 3º lugar no Mundial de Clubes, o Independiente Del Valle está começando a temporada, vai para o seu 2º jogo na temporada e já valendo taça, essa disputa de título contra o Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Então eu vou querer saber do Vampeta, o Vampeta que é o nosso homem multiplataforma, já estamos voltando na rádio. Agora sim, todas as plataformas com o bate-pronto, eu comentava aqui no break da Rádio Jovem Pan para quem nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Flamengo que vem de derrotas na Supercopa do Brasil, também o 3º lugar no Mundial de Clubes e pega o Del Valle, que vai para o seu 2º jogo na temporada. Isso aumenta a responsabilidade do Flamengo no jogo de hoje? Mauro César Pereira, Vampeta, Vanderlei, Bruno, isso aumenta de alguma forma a pressão do Flamengo por esse título da Recopa Sul-Americana, Mauro? Sem dúvida, eu acho assim, que há uma cobrança, uma expectativa muito grande, eu acho que sim. Mas a gente vai sempre rodar e vai cair na mesma situação. Tá bom, se não ganhar, faz o quê? Tem que mandar todo mundo embora? Tá bom, aí vai chegar quem? O Mago Merlin vai chegar com a sua varinha de condão e pum, plim, o time fica uma maravilha, todo mundo jogando bem, todo mundo entrosado, o jogador que chegou ontem já sabe como se comportar com os colegas. Não é assim, isso aí não vai adiantar. Então acho que a gente vai rodar e vai cair no mesmo ponto. Se perder, perdeu, paciência, você tem que seguir, tem que insistir, não tem outro jeito. Se você tem convicção de que pode conseguir avanço, porque assim, você pode ganhar circunstancialmente. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, por exemplo, a Supercopa. Jogou menos que o Palmeiras. Jogou mal, jogou muito mal. Perdeu com um gol irregular. Poderia ter ido para os pênaltis e ter vencido. Ia mudar alguma coisa? Não, ia ser o mesmo futebol. O mesmo futebol que não foi bom no Mundial, que não foi bom contra o Palmeiras, que não foi bom em jogos do Carioca. Mas ganhou a Supercopa. Sim, ganhou a taça. A taça traz uma certa calmaria. Mas se você pensar em evolução de um time, para que ele possa ser realmente competitivo, não é ganhar a Recopa que vai mudar. A não ser que jogue muito bem os 2 jogos e mostre uma clara evolução.
Pode ganhar circunstancialmente, pode ganhar sem jogar bem, pode ganhar na individualidade. Então, se há a convicção de que é esse o trabalho que vai ser feito, que isso não pode ficar preso a um resultado de um torneio de começo de temporada. Outra coisa que a gente vai rodar e lembrar, 2021 do Palmeiras. Perdeu a Supercopa, como o Flamengo perdeu. Não fez um gol no Mundial, inclusive, foi quarto colocado. Foi pior do que o Flamengo foi. Conseguiu ser pior do que essa campanha ridícula do Flamengo lá no Marrocos. Perdeu o Campeonato Paulista, perdeu a Recopa pro Defensa e Justiça. Copa do Brasil pro CRB. Caiu diante do CRB e o técnico não foi demitido. Então por que tem que se mudar Você não alguma faz um coisa? investimento desse de trazer o Gerson, renovar com o Pedro, para ganhar a Supercopa ou ganhar... Quer ganhar brasileiro, Brasileiro, Copa do Libertadores Brasil. e Copa do Brasil. Eu estava vendo, o Vitor Pereira está 52 dias, né, que ele chegou dia 1º de janeiro, né, irmão? Ele começou dia 2, ele estreou dia 15. Assim, à beira do campo, não, o primeiro jogo foi dia 15. Dia 15. Tem pouco mais de um mês. Então, você vai para o somar e tem quase 52 dias. Aí eu estava vendo o Chelsea que gastou 2 bilhões e 400. A torcida do Chelsea está querendo mandar o Graham Potter. Potter. O dono do time falou, não, eu contratei, ele vai ficar porque é um projeto a longo prazo, não é a curto prazo. Porque o Chelsea tem esse negócio de fumaça e O Abramovich mandava. mandava embora. E esses donos novos agora falaram, não. E o Potter é o É um primeiro projeto técnico desse de- dono agora. Hã? O Potter é o primeiro técnico desse dono. Não, ele falou que não vai Ele tirar. tirou o Tuchel, mas não foi ele que contratou. Porque a torcida estava gritando o nome do Tuchel no último jogo agora, né? Ele falou, não, ele é um projeto a longo prazo. E aí você traz o Vitor Pereira, eu acho que ele não fez um grande trabalho no Corinthians. Mas também você manda ele com 50 dias, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pela frente, aí eu vejo os comentários também, né, os companheiros que nem o Mauro fala, já querendo fumar, só, se não ganhar do Del Valle, não for campeão, tem que mandar embora. E o projeto de 2023 não é ser campeão. Montou um time desse para ganhar a Supercopa. Porque a Supercopa tá calmo, pede tudo. Eu acho até, assim, no meu modo de ver, eu acho até o estadual, para a história do clube, muito mais importante do que essa Supercopa. Quem foi campeão carioca de 2023? O Flamengo. Quem foi campeão Ninguém vai falar isso daqui a 10 anos, de Supercopa. Que foi criado agora isso, né? Sim. Há pouco tempo. Então, com 52 dias, já fazer fumaça para mandar embora, não fica ninguém. Aí cabe o quê? A diretoria bancar. Eu falei o quê? Da diretoria do Chelsea. Falou, não. Gastamos 2 milhões e 400, pode gastar mais ainda, e o treinador vai ficar, porque ele que vai fazer o projeto para frente. No caso do Chelsea, sim, foi um lote enorme de jogadores que acabaram... 8 jogadores que acabou de chegar. Os caras não se conhecem, nunca jogaram junto, o cara chega, põe em campo, ó, tá tudo resolvido. São jogadores bons. Alguns até você pode questionar ali, um ou outro, muito caro e tal, mas são jogadores de bom nível. Aí você reúne os caras e acabou. Não fosse assim, vamos lá, vamos pensar então. Então por que... Foi montado para ganhar a Copa da Rainha. Vamos pensar aqui. Entendeu? É a mesma coisa que eu tô falando. A geração francesa talvez seja a melhor geração hoje de uma seleção, né? Sim. Jogadores franceses. Melhor que o brasileiro, que a Argentina, eu acho, pelo menos. Sim. Todas as posições têm caras bons, diferentes gerações, jogadores mais novos, mais Vamos velhos. sem 8 para a né? Copa aí. E foram quase campeões. Perderam nos pênaltis. Então não precisa de técnico. Se é só juntar os caras, não precisa de técnico. Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain para ser campeão de tudo. Para que técnico? Mas o técnico é muito importante. O técnico é o arquiteto do time. É ele que define como joga, ele que define a estratégia. Não é só a escalação. E isso demora um certo tempo. É uma construção de fato. Por exemplo, os primeiros jogos do Varela no Flamengo, eu vi torcedores reclamando. Porque ele não vai no fundo, não sei o quê. Primeiro, ele não tem essa característica. Segundo, ele não conhece os jogadores. O Rodinei, que saiu, conhecia há anos o Everton Ribeiro, jogou com ele desde 2017, que ele chegou em 16, o Ribeiro em 17. Então, quando tem a jogada, por exemplo, do gol do título da Libertadores, que ele vai muito bem na tabela com o Everton Ribeiro, ele sabe que o Everton Ribeiro quer receber a bola. O jogador ele pode ser o cara mais limitado do mundo, ele sabe como é que funciona. Porque o cara já treinou com ele, jogou várias vezes, já deve falar para cara, quando eu tocar aqui, me dá ali, eu quero ali que eu quero, desse jeito. Você treina, você fala, você conversa, os caras jogam próximo, meu lado do campo. Pô, tô errado, Vampiro? Cara, Não, lógico, joga junto e cada vez mais. Dá esporro. Pô, vem cá, cara. Porra, não, quando for aqui é ali, não é aqui, não dá aqui. Agora mesmo, o Renato Augusto pegou o Roger Guedes e falou mesmo, brincadeira, dentro do campo. Falou. Exato, isso é do jogo. Agora, quando o cara tá chegando, querem que o jogador chegue e fique... O que eu falo, se fosse o Felipe Luan voltasse a jogar, ficasse semana jogando, fosse lateral do Flamengo, não ia servir. Não, cara, é absurdo, é absurdo. Mas isso muito, assim, eu acho que tem muita parte da imprensa que fica alimentando, os influenciadores, e culpa mais da diretoria. Da mesma maneira que o dono do Chelsea diz que não vai demitir o Graham Potter, o Landim tinha que aparecer lá, é só ele sair lá do hotel,
descer ali numa hora, perto dos jornalistas ali, o pessoal vai abordar. Você fala, não, você nem marcar coletivo. Presidente, cheguei e tal, vem alguém com o microfone e tal. Alguém vai perguntar, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira não vai se demitir em hipótese alguma. Eu não vou, pode anotar. E tem que bancar. Aí daqui a 2 meses, vai cair. Não, não caiu não, cara. Aí o dirigente até ganha moral com isso, se ele bancar. Agora tem que bancar. Tem que bancar, mas eles não querem. Porque eles sabem que se amanhã não estiver dando certo, eles querem trocar. É uma coisa frenética. No fundo é isso, eles querem trocar.